2020 foi só o começo. O que vem em 2026? Olá, muito bom dia. Eu sou Cláudia Bocchilli, sua astróloga favorita, e hoje eu trouxe um tema que não é nem um pouco levinho, que vai mexer um pouco com as nossas estruturas, mas que é muito importante para a gente saber o que vem pela frente, como que a gente pode entender, se direcionar, tomar as decisões corretas, entender o passado para poder construir o futuro. Muitas pessoas falam que a gente tem que entender história, que outros falam que não, bobagem, para quê? Para a gente não repetir a mesma coisa do que aconteceu antigamente. Em 2026, a gente vai ter um momento muito tenso acontecendo. Eu já falei aqui nesse programa sobre sonhos e realidade, ou seja, sobre Netuno versus Saturno. Um querendo colocar um idealismo, uma utopia, o outro planeta trazendo uma realidade, exigindo de você uma estrutura, algo que você precisa muito fazer com paciência, com maturidade, muito correto e com disciplina. Ok. E aí, o que mais que nós temos? Nós temos também Plutão em Aquário, que eu também já falei sobre isso, que é sobre a parte de inteligência artificial, dos coletivos se chocando no mundo, querendo necessidades diversas e cada um querendo reivindicar de uma forma esse choque muito forte, como a gente viu na década de 60, aqueles movimentos estilo Woodstock, as mudanças que tivemos naquela época de mulher sair de casa para trabalhar, crescimento da industrialização, ou então, como a gente viu na época da Revolução Francesa e na época da Revolução Americana, no século XVIII, em 1776 e 1789, quando nós tivemos muitos movimentos coletivos se chocando com o sistema. Ou seja, naquela época a gente também tinha aquilo lá. E agora a gente está com isso de novo. Ótimo. O que mais que nós vamos ter? Nós vamos ter Urano em Gêmeos. Urano é aquele planeta da Revolução Francesa, do liberdade, igualdade e fraternidade. Que de liberdade não tem nada. De igualdade só se for para aqueles que vão ficar mais baixo. E fraternidade né? Isso não existe, só para o meu grupinho e está tudo certo. Eu diria que é o planeta da hipocrisia, mas tudo bem. E esse planeta que em 2011 esteve em Áries, junto com o acidente de Fukushima, que esteve em 2017 ou 2018, eu não lembro direito, em Touro, com a greve dos caminhoneiros causando muita apreensão em relação aos nossos suprimentos, agora vai estar em 2025 e depois de forma definitiva em 2026, por 7 anos, vai estar em Gêmeos. Urano vai estar em Gêmeos. Gêmeos fala da comunicação. Ele vai trazer a inteligência artificial dominando completamente isso. Eu vou poder falar com vocês com o meu clone aqui fazendo um programa para vocês. Ou vocês vão poder interagir comigo com o clone de vocês. Ou seja, é uma inteligência artificial conversando com outra. E o que o humano vai fazer? Vai sair do mundo digital e vai para o mundo real viver a vida e olhar um no olho do outro. Ok, temos isso. O que mais que nós vamos ter? Nós vamos ter o Júpiter, que é um pouco mais rapidinho, e ele está em Gêmeos, potencializando as comunicações, a inteligência artificial. Ele em junho, julho vai entrar em Câncer, trazendo um pensamento maior de patriotismo com as nações, vai trazer o pensamento maior na família, em cuidar e em prover, principalmente aquelas partes de educação infantil, de cuidar um do outro. Mas em 2026, lá para meados de 2026, a gente vai ter esse Júpiter brilhando como um leonino, reinando. Aí você fala, mas isso é muito bom? Sim, é muito bom. Mas será que essa pessoa que vai reinar em 2026 com esse Júpiter vai ser uma pessoa legal, um governante bacana? Porque a gente está com líderes mundiais fantásticos, né? Um pessoalzinho super bacana, que pensa no próximo, que está preocupado com o outro, que está, assim,
querendo servir o povo, né? Claro, né? Não, senta lá, Cláudio, não é bem assim que está acontecendo. E o que aconteceu? Nós tivemos em 2020 uma prévia disso tudo acontecendo. Em 2019 eu já falava que iríamos ter uma situação de grande poder e controle acontecendo. E essa situação, ela era de Plutão em Capricórnio, já vou explicar tudo direitinho o que acontece. Plutão em Capricórnio, que chegou transformando as instituições, as nações, os poderes. Começou com aquela problema de bolsa de valores dos Estados Unidos, que acho que teve em 2008, 2009, uma coisa assim. Teve uma quebra nesse sentido e muitas nações estavam precisando dar uma renovada. Ótimo. Isso era o Plutão. Aí chegou o Saturno. Eu lembro que quando era começo de 2018 e eu vi o mapa astral do Brasil e eu vi Saturno em Capricórnio, eu falei assim, nossa, vamos ter um governante militar no poder. Mas espera aí, o único possível de acontecer isso é o Bolsonaro. Isso em março. A eleição foi só em outubro. Mas como que ele vai ganhar? Não, eu devo estar errada. Imagina, eu vi essa previsão errada. Ok. E, na verdade, isso se concretizou depois que o meu achismo estava correto. Ótimo. E aí nós temos esse Saturno também nessa parte de Capricórnio exigindo rigor. Era como se o general tivesse voltado para o quartel e você trate de ser um bom recruta, ser um bom soldado. Mais ou menos é esse o recado que ele dá. E depois nós tivemos também o Júpiter, que é aquele benéfico, grandioso, mas ele também sempre amplia as situações, ele aumenta a situação. É boa ou ruim? Não sei, mas aumenta. E quem risca o fósforo? Ora, Marte, né? Marte, o deus da guerra, aquele bélico que está com a espada na mão, ele chega lá e vai. Então, o que aconteceu em 2020? 2020, em janeiro, o Plutão já estava lá, há mais de 10 anos, 12 anos mais ou menos, e aí chega o Saturno juntinho dele. E o que acontece? A gente já está ouvindo falar sobre o vírus que veio da China, o que aconteceu em dezembro, se fala muito disso, se fala muito de Milão, tem alguns problemas, vamos fechar uma coisa aqui, vamos tomar uma atitude ali, vai ter carnaval, não vai ter? Ótimo, tem todo esse problema. E em março, acho que foi no dia 11 de março, se não me falha a memória, que foi decretada a Panda, né, EMEA, naquela época. Por quê? Porque o Júpiter tinha chegado também, crescendo a situação. Ele chegou um pouquinho antes, então ele fez com que essa situação se espalhasse pelo mundo inteiro. Primeiro se fechou a China, depois o norte da Itália, de repente estava a Europa inteira. E para isso se alastrar pela América do Norte, Central e Sul, foi um pulo, isso foi o Júpiter. E aquela coisa de temor, como é que vai? Quando que foi? Foi com Marte. Marte que chegou lá e riscou o fósforo. Olha, é isso. E tínhamos o nosso finado Papa Francisco fazendo uma missa, acho que era do dia 19 de março, que é dia de São José, né? Dia dos Pais, ou naquela época mesmo, sozinho naquela Praça São Marcos, e ele fazendo um dia meio chuvoso, final de inverno, e ele lá, fazendo isso, orando pelos povos. Aí você fala assim, tá, mas o que está acontecendo? Aí naquela época, eu vi um médico francês chamado Didier Raoult, e ele falou o seguinte, olha, eu tive 500 casos, e desses 500 casos, só 50 eu precisei hospitalizar, e desses 50, só 5 agravaram para uma situação muito pior. Aí eu fiz um protocolo de $100, no máximo $100, alguns gastei menos, outros não, todos em casa, e eu consegui reverter a situação. E ele falou isso logo no começo da pandemia. E eu achei assim, então, apesar de ser uma questão tensa, vai ser tranquila nessa questão de saúde, eu achava.
Mas que nada, porque a ideia de ter o controle das pessoas, vamos trancar todo mundo, vamos ver o que aceita, o que não aceita, era isso que estava sendo pedido. Não era uma questão de saúde. 2020 não foi uma questão de saúde. Aí você vai me falar, ora, mas teve uma questão de saúde. Nós tivemos registradas 1.800.000 pessoas que deixaram de viver. Ótimo. Só que essas pessoas, elas deixaram de viver por esta doença ou por causa de outras coisas? Isso é um dos pontos que muitas pessoas questionam os dados. Muitas pessoas questionam como é que foi o atendimento dessas pessoas. Muitas também questionam se elas tivessem tendo uma vida que não tivesse todo aquele poder e controle sobre elas, será que elas teriam perecido daquela forma? Isso também são outros questionamentos que você também deve ter visto naquela época. E aí eu te vejo censura, controle, doença, divisão, polarização. A polarização não aconteceu só aqui no Brasil. Só aqui falando assim de irresponsabilidade, de responsabilidade, faz isso, toma cuidado, não toma, usa máscara, não usa, tranca tudo, não tranca. Isso tudo, toda essa discussão foi em relação a poder e controle, porque enquanto se fazia isso, muitas pessoas mudaram de vida. Eu sempre vou em muitos eventos, seminários, converso com pessoas, tal, e muita gente disse: em 2020, por causa da pandemia, eu tinha um negócio, tive que fechar um negócio, eu quebrei, já trouxe convidados aqui que falaram que tiveram problemas naquela época, teve pessoas que cresceram o negócio naquela época, que foram para o digital, enfim, muita gente teve uma grande transformação na vida. Ou seja, não foi uma questão de saúde, foi uma questão de transformação da vida, tanto do coletivo, como empresas, tanto é que tem empresas que não voltaram para o presencial total. As pessoas fazem um sistema de trabalho híbrido desde aquela época. Nós tivemos empresas, tivemos países que tiveram essas grandes transformações, e você também, e eu também. E nossos colegas, nossos amigos empresários, nossos amigos empregados, também tiveram muitas diferenças em relação a isso. Mas aí eu começo para você com o seguinte dado. Sabe quantas pessoas deixam de viver por causa da obesidade? Em 2021, esse número foi de 2.800.000 pessoas. E doenças cardíacas são 18 milhões de pessoas. Esses dados aqui são de 2019. Aí você vai falar assim, tá, e o que isso tem a ver com a pandemia de 2020? Tem que é o seguinte, quando você coloca as pessoas em casa e você começa a colocar todo aquele temor em cima delas, será que você está ajudando ou piorando? Então, tem muitas pessoas que daquela época vão, ao invés de deixarem de viver daqui a 15 anos, elas agravaram um problema de saúde que trouxe uma doença cardíaca ou um problema agravado de obesidade e que ela vai deixar de viver em 5 a 10 anos. Aí você fala, nossa, isso pode acontecer sim. Muitas pessoas estão com sequelas até agora. Sequelas na saúde, nos hábitos alimentares, no estilo de vida, pessoas com depressão e também pessoas que tiveram transformações profundas no seu trabalho ou não, e que isso vai afetar a qualidade de vida delas. Aí eu pergunto para você, isso foi bom ou isso foi ruim? Aí você vai falar assim, com certeza isso foi ruim. Sim, mas será que não foi necessário? Será que não era fundamental isso? Muitas das coisas que eu pesquisei, porque durante toda aquela época eu pesquisei, eu colecionei dados científicos, dados que um médico publicava do dia a dia dele e que depois as mídias, as redes sociais bloqueavam porque não podia e ele tinha que ir para outra rede para falar daquilo. E eu coloquei todos esses dados no ChatGPT para ver o que o ChatGPT vai falar disso. Alguns dados ele falou assim, olha, isso carece de maiores informações. Mas como eu tinha o contato do médico, então eu via que aquilo lá era verdade. Então,
Até o chat GPT tem algumas informações que eram possíveis de serem mostradas e outras que não eram possíveis de serem mostradas. E aí, onde que eu quero chegar isso em 2026 para a gente poder entender? Não sei se vocês lembram, o que que aconteceu em 2013 no Brasil? Aí você vai falar assim, Netuno entrou em peixes. Não entendi nada. O que que é isso? Netuno, o planeta que fala sobre os sonhos, as ilusões, que é o deus dos mares, Poseidon, tal, daquela neblina do idealismo. Ele estava no signo do idealismo. Ou seja, massas que têm uma ilusão, que têm uma utopia, que têm uma ideia de mundo completamente diferente do que acontece. Essas massas, elas vão estar querendo um salvador, um herói. Elas vão se aglutinar em prol de um movimento, em prol de alguma coisa. Você dissolve o ser humano para um coletivo, ou seja, além desse idealismo todo e muitas teorias de conspiração que tivemos de 2013 até aqui, a gente está junto, está firme. Nossa, nós lá na torcida do Corinthians estamos juntos, mas também estamos juntos nesse problema. Para quê? Para solidariedade. Muitas pessoas tiveram que ajudar as outras que perderam suas fontes de renda. Ou estamos juntos para fazer o pânico, para colocar pânico na população e para a gente ter medo junto. Do que era? Eram essas duas coisas que estavam acontecendo. Em 2013, a gente teve aqueles 20 centavos da Dilma, aquelas manifestações que fez com que o povo começasse a acordar para algumas situações de abuso que estavam acontecendo. E nós tivemos essas manifestações, a eleição com o Aécio Neves foi também muito tensa. Depois tivemos o impeachment da Dilma, muito movido por essas ações populares. Não estou dizendo que esse aspecto de Netuno que aconteceu isso. Não, eu tinha que ter uma participação do povo por causa do mapa astral do Brasil. Ok, mas o povo tinha aquela ânsia, aquela ideia, aquela ilusão, aquele sonho de um salvador. O brasileiro sempre teve essa ideia de um salvador para a gente, porque o ascendente do mapa astral do Brasil é peixes. Então, essa já é uma identidade do povo brasileiro. Eu estou buscando um salvador. E também com esse Netuno, ou seja, com esse planeta reforçando esse aspecto, ótimo, eu vou querer esse salvador. Tá. Aí chega Bolsonaro em 2017, 2018 e começa a levantar multidões. Beleza? Ele também enaltece essa ideia de povo, de coletivo, tudo mais. E depois, quando teve a pandemia, nós tivemos o quê? Uma polarização. As pessoas que gostavam dele, as pessoas que não gostavam dele, em choque. Então, era tanto essa busca pelo idealismo, seja você de direita ou de esquerda, como também a questão de controle, de poder que estava muito forte no mundo inteiro e que quando você faz dividir para governar é a melhor coisa do mundo. Porque aí você tem as pessoas que estão dividindo todo mundo para que aquilo aconteça. Nossa, tá perfeito. Era tudo isso que eu gostaria que acontecesse. Só que não, né? A gente sabe que não é bem assim. Tudo bem. E agora a gente tem uma outra característica. A gente está saindo desse idealismo. Tanto é que muitas daquelas pautas que o pessoal fala do pessoal da lacração, da agenda woke, da Branca de Neve sem os anões, de Dia dos Povos Indígenas, que não pode falar que é Dia do Índio, enfim, algumas coisas nesse sentido, elas estão voltando agora. Os Estados Unidos proibiram homens biológicos de participarem de esportes femininos. Aí você fala assim, mas parece uma coisa óbvia. Mas nessa época de Netuno em peixes, está tudo muito confuso. Você quer fazer com que uma parte de uma população que é segregada faça parte. Mas, por outro lado, você está prejudicando outras pessoas. Aquela mulher que perdeu a vaga por causa de um homem biológico, aí fica aquela discussão.
E tudo bem, e faz parte desse movimento. É interessante, antes de você julgar o que eu estou falando, se é certo, se é errado, se você concorda ou não, é você entender esses movimentos que acontecem. E com certeza eu não vou conseguir falar tantas coisas que eu observei aqui, daquela época até agora. Porque agora nós temos o cenário perfeito para quê? Para que a gente faça, para que a gente realize. A gente está saindo de peixes indo para Áries, a gente está saindo da ilusão para aquele que tem um impulso, o ímpeto, a necessidade de fazer. Eu quero realizar com a força de Marte, o deus da guerra, de fazer, de buscar a minha autonomia, a minha liderança, a minha independência. Mas será que você vai saber pensar direitinho ou você ainda está preso nas ilusões que você começou a pegar desde 2013? Esse é um questionamento que eu estou me fazendo e eu ainda não tenho as respostas. E eu tinha essa névoa coletiva, eu tinha os ideais, eu fiquei com confusões, eu aceitei narrativas que depois não serviram para mim. Existe um documento na Casa Branca que está batendo de frente com um monte de coisa que aconteceu em 2020, 2021, em relação a vírus, a remédio, enfim, está acontecendo lá. Aquilo vai fazer o quê? Vai bater de frente com muitos dos ideais que a gente aceitou naquela época. E agora eles estão dissolvendo, esses ideais eles estão dissolvendo para você fazer uma atitude diferente agora. Só que essa atitude é o quê? Eu tenho que me apoderar da minha vida, do meu controle. Porque 2026, com toda essa questão pesada que eu estou trazendo, eu falei muitas poucas coisas, a gente vai ter que fazer com a capacidade de comunicação, de usar a tecnologia, a inteligência artificial. Eu vou ter que saber como acolher o outro, eu vou ter que entender essa nova dinâmica de que um grupo pode pensar diferente de mim e eu vou pensar diferente. Nós vamos debater as ideias e vamos ver se eu vou conseguir respeitar a sua ideia em relação a outra, porque nessa época de Netuno e Peixes a gente não conseguiu fazer isso. Quem sabe agora a gente consiga melhorar esse debate, essas ideias. E a gente tem um cenário que, assim, eu vou brigar por quê? Por qual disputa acirrada? E a gente ainda vai ter um Marte ainda por cima, que vai estar na casa 9, no mapa astral do ano novo astrológico do ano que vem, ele que vai estimular confrontos globais, porque ele está na casa do espalhar para todo mundo, com sanções, disputas geopolíticas. Os Estados Unidos com tarifas, já começou com Trump fazendo um monte de tarifa para todo mundo, que falaram que é uma jogada dele, que eu ainda não entendi direito qual que é. A China com controle autoritário, porque ela precisa definir bem a questão econômica dela. O Oriente Médio, que é né? Só falta riscar o fósforo lá, com radicalização e mostrando muito martírio das pessoas. A Europa, a Rússia e a Ucrânia, que a gente acha que o Saturno vai resolver alguma coisa dela, mas ninguém aguenta mais aquela bagunça que estava acontecendo lá. E no Brasil, será que a gente vai ter brasileiro contra brasileiro? O conflito de terra, de água, de recursos vitais? Nossa, essa é uma questão complicadíssima, mas é bom a gente entender. Esse papo não termina aqui. Esse papo vai continuar e, muito em outros programas que eu vou chegar para você. Mas, por enquanto, eu falo para você o seguinte. Se você quer entender mais de astrologia, quer ter o controle das suas decisões na sua mão para que em 2026 você não fique igual uma barata tonta, igual a maioria da população vai ficar, entre comigo, entre no meu grupo de WhatsApp, que eu vou fazer uma surpresa neste mês de maio para você. Então, para quem estiver me acompanhando, vai saber isso que eu estou planejando, que vai ajudar você a tomar as melhores decisões da sua vida. Como é que você faz? Você pode me seguir no YouTube, Cláudia Bocchili. Você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, para entrar no meu grupo de WhatsApp. E lá você vai ter todas as informações, se cadastrar, participar de lives comigo e também
entrar no meu Instagram, onde vão ter todas as informações lá, inclusive com o link na bio, para você entrar nesse grupo. E como é que você faz? No Instagram é Cláudia Bocchilli, BOC Chile. E o meu WhatsApp é DDD 11 9 3041 0372. DDD 11 9 3041 0372. Se você precisa tomar as decisões corretas na sua vida, eu posso te ajudar, principalmente para 2026. Vá lá no Instagram, Cláudia Bocchilli, Bocchilli BOC Chile, e você vai ter todas as informações. Meu muito obrigado e até a próxima.